Muito bom dia para todo mundo, muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, mais uma manhã a partir de 6h30, e lembrando que além disso fica disponível para aí, você pode assistir manhã, tarde, noite, madrugada, pode curtir, pode compartilhar, a gente agradece também a divulgação, porque afinal a gente está lidando com uma obra que é muito pouco estudada, muito pouco divulgada, a gente não entende nem por quê, e que tem sido também talvez até negligenciado em alguns pontos. A gente que passa por cima, mas é importante a gente trazer porque tem informações riquíssimas nesse laboratório que Allan Kardec nos deixou e que ele dialogou. Uma coisa que também acho que falta um pouco na parte do movimento mais conservador, mas que estamos aqui trazendo da melhor maneira possível. Hoje, novamente, com Ângela Moraes, professora na Universidade Federal de Goiás, também membro do Sejus, membro da EFUS, e está aqui conosco trazendo também algumas reflexões muito importantes. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Felipe? Um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu acho esse canal muito importante, porque abre espaço aí, como você falou, para um comentário, um debate, uma divulgação desse importante acervo, né, do Allan Kardec, que são 12 volumes enormes aí, que complementam bastante aqueles 5 livros mais conhecidos, né, de Kardec, que é a Gênesis, o Céu e o Inferno, né, o Evangelho dos Espíritos, enfim, a gente trabalha aí com um material que ele não é novo, mas ele é pouco conhecido dos espíritas, que é a Revista Espírita, um local onde Kardec fazia assim os seus diálogos, comentava cartas que recebia. É muito interessante ver essa face pesquisadora, curiosa de Allan Kardec demonstrada na Revista Espírita. Muito bom. E aí, só para lembrar, hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Vou até colocar o banner aqui, que é o seguinte, né? Espírito de um lado, corpo do outro. Não sei, tem gente que passa por experiências, né? Já teve pessoas que dormem, daqui a pouco tá vendo o teto, tá andando por aí. E ainda temos um caso também bem interessante, né? Palestra com o espírito de um vivo. E lembrando que não é uma palestra de hoje, né? Que antigamente palestra era conversa, né? Um debate. E não, palestra, aquela coisa toda, a pessoa tá lá posuda, vestida, falando. E é bem diferente, né? A gente nem sabe, ele tá num outro patamar aí com essas questões. E ainda tem outra questão também, né, que muita gente que lida com o doutrina espírita, ou a gente que não conhece, como acredito que seja o caso de muitas pessoas que assistem ao nosso programa, não sabem que basta o espírito não estar junto ao corpo físico para se comunicar, estando ele ligado ou não, ou seja, estando ele encarnado ou vivo, né, se o pessoal para se preferir, ou não, para se comunicar. Então, pode sim, durante uma reunião mediúnica, ter um espírito que esteja ainda vinculado ao corpo físico, né, né, Ângela? Contigo agora. Exatamente. Isso é muito assim curioso, porque assim o espiritismo ele é muito conhecido, popularmente conhecido, por conversar com os mortos, né? O morto é aquele que desencarnou, né? Aquele que faleceu, ou seja, já se desprendeu do corpo físico. E aqui nós vamos ter um relato de uma evocação e de um diálogo, é uma entrevista, na verdade, né? Kardec vai conversar com esse espírito, mas ele está encarnado ainda. Então, mas por que isso é possível? Primeiro, a gente tem que entender que a gente, quando está aqui nesse corpo físico, a gente se desprende dele nesses momentos, né, especialmente do sono. Então, quando a gente vai se deitar, a gente dorme, o nosso espírito ele se desprende e ele tem todas as suas faculdades funcionando, né? Ele vê, ele ouve, ele caminha, né? Ele tem as suas faculdades racionais. É lógico que nem todo sonho que a gente tem é uma vivência verdadeira, pode também ser fruto, né, de uma desfragmentação do nosso cérebro, mas o fato é que esse espírito, essa entidade, ela está ali presente e ela pode eventualmente ser evocada ali dentro de uma sessão mediúnica e haver esse tipo de conversa. Então, o corpo está lá dormindo na cama, bonitinho, e o espírito, né, pode estar ali. O que acontece? O que é esse relato que está aqui na Revista Espírita? Na verdade, o Kardec ele recebe uma carta de um conde em que esse conde era inclusive capitão da Marinha Imperial.
tá? E esse conde, ele ficou curioso porque ele soube que havia essa possibilidade de uma conversa com um espírito dentro de uma sessão mediúnica, com um espírito ainda encarnado, né? E não apenas desencarnado. Então, Kardec, olha só, ele achou interessante, ele topou fazer essa experiência. Então, ele convoca lá uma sessão e ele vai evocar esse espírito do conde. O conde, inclusive, estabelece mais ou menos o horário que era para chamar, porque ele tinha um hábito, né, de dormir a uma determinada hora e falou assim: olha, mais ou menos tantas horas você pode me evocar para eu conversar com você, porque os dois estavam interessados nessa experiência, eles queriam saber, né, exatamente o que ocorria ali nesse momento. Então, Kardec tem com ele duas sessões, uma que foi registrada no dia 25 de novembro de 1859 e outra no dia 2 de dezembro de 1859. Então, aí essas duas conversas foram registradas em janeiro, né, de 1860, que é esse artigo que está na Revista Espírita. Então, nessa primeira conversa, do dia 25, o que esse espírito fala, né, enquanto ele está ali conversando com o Kardec? Ele reforça a ideia de que o corpo é só um acessório, ou seja, toda a inteligência, todo o conteúdo, toda a memória está com o espírito, com a ajuda do seu perispírito para poder expressá-la, né? Então, de fato, o espiritismo ele é uma individualidade, e ele é uma individualidade agora sendo evidenciada não por um morto, mas por um vivo, né? Que se poderia até atestar isso depois conversando com ele quando acordado. Então, Kardec faz ali algumas perguntas, chama atenção para algumas coisas. E a gente elencou aqui mais ou menos 6 questões que consideramos interessantes para comentar aqui neste momento. Então, primeiro, o espírito, ele diz ali para Kardec que ele se sente muito leve. Olha que interessante, né? Você se desprender do corpo físico, né? Dá essa sensação de leveza. Ele diz que não tem necessidades físicas como fome e sede. Então, sinal que essas coisas são muito próprias do corpo material, que o espírito ele não vai ter esse tipo de condicionamento, né, ou essa necessidade ali na forma mesmo de espírito. A gente sabe também que essa questão também tem muito a ver com o grau de materialidade, né? E de apego de determinado espírito à matéria, porque alguns espíritos também já se relatou isso, eles podem sentir fome e sede, ou necessidade de beber, né, de consumir álcool, por exemplo, mas porque a ligação dele, né, com as sensações materiais ainda é muito grande, mas no geral esses espíritos não tem essa necessidade, porque é uma coisa própria do corpo físico, tá? E ele diz também não experimentar nenhum tipo de fadiga. Olha que legal. A gente geralmente dorme porque está cansado, né? Porque passou um dia aí de trabalho longo e o corpo vai descansar, mas o espírito, né, não está tão cansado assim. Outra coisa que ele relata nessa conversa é que ele percebe, de fato, que há um laço que une ele, espírito, ao seu corpo. Esse laço também já foi bastante comentado nas obras espíritas, nas obras de André Luiz também. A gente vê, é como se fosse assim, um cordão, né? Um cordão que está ali unindo o corpo ao espírito. E ele tenta assim, fazer uma analogia como se fosse uma luz fosforescente. Então, ele tem consciência de que existe isso, né? Possivelmente um desencarnado não vai enxergar isso, né? Porque não estará mais ligado ao corpo. Ele também diz perceber muitos sons que não seriam possíveis em estado de vigília, o que corrobora a tese espírita, né, de que as nossas sensações, os nossos sentidos, eles se ampliam fora da matéria. Para transmitir suas ideias, segundo o Conde lá, ele usa as ideias do médium, mas também utiliza as próprias palavras dele. Então, assim, na mediunidade, estudos sobre mediunidade, eles também corroboram essa ideia, né? Nada é só o espírito que fala e nada é só o médium que transmite. Então, há ali vamos dizer assim, uma colaboração em que o espírito pode emitir determinadas ideias, elaborar determinados pensamentos, utilizando os próprios termos,
e médiums, por exemplo, que são mais mecânicos, conseguem transmitir isso com mais nitidez, e outros que vão, às vezes, só interpretar o que o espírito diz utilizando as próprias palavras, né? O médium utilizando suas próprias palavras, tá? E nesse comentário, nesse tópico, ele também fala que o médium, se o médium falasse outro idioma, seria muito difícil a comunicação. Isso significa que o nosso pensamento, hoje os estudos de linguagem já também confirmam isso, o nosso pensamento ele é estruturado pelo nosso idioma, pelas palavras, pela linguagem que a gente aprende. Então, assim, se eu vou para uma sessão mediúnica lá na Rússia, e eu nunca tive experiência com o idioma russo, eu dificilmente conseguirei me comunicar lá, tá? O que pode ocorrer é eu emitir determinados pensamentos e o médium tentar descrever, ou eu emitir determinadas sensações e ele escrever. Mas esse ditado, esse vocabulário, né, vamos dizer assim, essa linguagem verbal, ela fica impedida porque médium e espírito não compartilham o mesmo idioma, tá? Agora, pode ocorrer da gente ter passado por várias existências, aprendido vários idiomas e que aquilo flua, né, para alguns espíritos flua de maneira natural e que é possível, né, você escrever ali ou falar naquele idioma. Como também um médium que passou por outras existências, que teve contato com outros idiomas, ele ter no seu acervo espiritual e conseguir acessar esse acervo, tá? Bom, e ele diz também aí que não tem muita consciência das existências anteriores, nesse momento específico do sono, né, durante 7, 8 horas ali em que ele está dormindo, ele não se lembra assim com clareza das existências. Possivelmente isso se torna mais possível quando você realmente desencarna, e mesmo assim depois de um tempo, né, que você consegue ter acesso a essa memória espiritual. E aí também ele disse que, como espírito, ele não poderia se dirigir a qualquer lugar só pela vontade, tá? Aí há também uma menção dele que há um limitador, né, do livre-arbítrio dele. Se ele quisesse ir lá para um outro planeta enquanto está dormindo. Nem sempre isso é possível, não, tá? Porque existem aí outros condicionantes que vão impedir ou facilitar essa locomoção, tá? O que acontece, né? Então, esse é o primeiro diálogo, lá no dia 25 de novembro, e no dia seguinte a essa evocação, o Conde, olha só, quando ele volta para o corpo dele, ele menciona que se lembra de estar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é onde aconteciam, né, essas reuniões lá em Paris. Só que ele não tem muita consciência do que ele disse durante a evocação, né? Ele vai saber depois quando lê, né, a Revista Espírita lá, que Kardec, ele reproduz ali o diálogo. O que significa que, da mesma forma como quando nós acordamos, a gente tem lampejos, né, fragmentos daquilo que a gente vivenciou durante essa escapada, se é que podemos dizer assim, do espírito. Bem, e aí nós temos uma segunda conversa, né, que Kardec vai ter com ele alguns dias depois, em dezembro, e nessa conversa, o que ele acrescenta? Ele diz que Kardec pergunta, né, se por acaso o corpo dele fosse importunado, alguém beliscasse, ele sofresse uma picada ali, se fosse uma sensação leve, se ele sentiria. Ele diz que não, tá? Que essas sensações mais leves, de alguém às vezes só tocando, né? Se ele tivesse um sono profundo, isso não atingiria o espírito, não. É só mesmo o corpo que teria ali essa sensação, tá? Kardec também pergunta para ele como é que ele percebe a luz, e olha que legal, ele fala assim que todo o corpo percebe a luz, não é? Então a luz ela não é percebida apenas pelos olhos, significa que os nossos sentidos, quando na matéria, são muito localizados. Então, a visão é só aqui, né? A audição, o paladar, o tato. Mas no estado espiritual, longe da matéria, o espírito ele consegue ter essas sensações de forma generalizada e não apenas por meio de um único órgão. O que é muito assim interessante, e isso a gente também já viu relatos, né, de espíritos dizendo a mesma coisa, não só esse conde que se manifesta nesse momento.
Ele disse também que consegue enxergar no escuro, então mesmo se não houver essa luz, né, natural, essa luz artificial que nós temos em casa, o espírito consegue se deslocar no escuro, o que também assim não seria tão estranho, porque nós temos animais que enxergam bastante, né, bem no escuro, então até aqui no meio material é possível a gente ter essa propriedade aí, e no caso o perispírito teria, né, também essa propriedade. O Conde revela aí nessa conversa com Kardec que sofre de gota, e ele diz aí, né, nessa conversa que a doença não tem uma resposta definitiva, uma cura definitiva, então nem como espírito ele consegue saber ou adivinhar ou ir atrás da própria cura, né, para a doença dele, sinal que isso que ele fala, eu acho, me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente tem a doce ilusão de que, como espírito, longe do corpo, nós podemos tudo, né? O nosso conhecimento seria vasto, infinito, mas não. Ele também é limitado. E mesmo os espíritos desencarnados que podem ter alguma resposta, eles não têm resposta para tudo, né? Então, esse espírito fala isso para Kardec, que ele não consegue acessar esse conhecimento para uma cura definitiva da gota que ele sofre, tá? E também diz ainda que se ele morresse de repente, ele, mesmo assim, ele voltaria rapidamente ao corpo no momento da morte. É engraçado, né? A gente ter que vivenciar isso, né? Ter que passar por isso. Então, se ele recebesse um tiro, né, ou se ele sofresse um infarto, esse espírito voltaria imediatamente ali, passaria pelo momento da desencarnação, para depois se desprender definitivamente, vamos dizer assim, do corpo. Então, como a gente percebe, Felipe, é um experimento muito interessante, foi uma coisa combinada, né, entre esse conde que se manifestou bastante curioso, e Kardec, que explora, né, essa condição dele de estar ali naquele momento falando durante o sono, para também produzir algum conhecimento sobre a vida espiritual. Então, Kardec não perde tempo, né, ele não faz essas coisas apenas por curiosidade, mas ele quer aprender um pouco mais sobre a vida espiritual. É isso, então, que está lá, Felipe, na Revista Espírita. Maravilha, Ângela. Muitos esclarecimentos, acho que ficou bastante claro para todo mundo. Eu ia até fazer pergunta, mas agora, enfim, fechou todas as dúvidas, acredito, também da nossa plateia. E, claro, né, as coisas importantes para a gente entender que a coisa é um pouco maior do que isso, né? Inclusive, é uma questão interessante, né, que a gente trata disso, mas são fenômenos que alguns chamam de anímicos, mas são o que Kardec chamou de emancipação da alma. Sonhos, sonambulismo, existe um outro fenômeno que é o êxtase também, mas cada um num grau que também tem essas possibilidades. E o mais interessante é que você falou no caso, né, de assim, nossa, eu fiz tudo isso, provavelmente quem participou, né, como encarnado, depois olha, ué, fiz tudo isso? Provavelmente não vai lembrar, como acontece com o sonâmbulo também, ué, fiz tudo isso? É Mas é um caso. verdade, Felipe. O corpo ele tem muitas suas limitações, né? Assim, as faculdades do espírito elas são muito grandes, né? Mas o corpo limita, né? Essa manifestação das faculdades. Então, isso acontece com a memória também, né? Você vivencia muita coisa no plano espiritual e quando você acorda, às vezes você pensa que nem sonhou, que nem fez nada e pode ter feito muita coisa, só que não tem acesso a isso com facilidade. Então tá certo. Então, vamos caminhando para o final. Bom, que a gente até gostaria de ficar o dia inteiro, mas todo mundo tem que se organizar também. Só para lembrar que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos em diversas redes sociais, conforme você vê aí no banner, com alguns programas, alguns semanais, outros mensais. E, nesse momento, um dos maiores trabalhos que a gente está fazendo é, às terças-feiras, trabalhar o livro Visão Espírita da Bíblia, de José Herculano Pires, trazendo algumas reflexões importantes a respeito dos textos bíblicos e trazendo, dentro das possibilidades, conhecimentos atuais também. Aproveitar também para comentar, e quem quiser se aprofundar, até também está com a Ângela, ela também que faz parte do Sejus, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente aprofunda todos esses temas e todos esses estudos.
Tem um grupo que estuda Kardec, outro grupo estuda esse livro do Herculano, e temos também outras formas de trabalho. E a Ângela participa também de um projeto aqui no canal Paz e Bem, que é o Ciência na Religião, e também tem a EFROS. Quer falar dos projetos rapidamente? A EFTA, eu acho que eu já falei aí, né, em algum momento, né, que é a Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, que é uma tentativa nossa de fazer um diálogo, né, entre as teses espíritas e o que a ciência contemporânea hoje acha dos temas que são, né, tangenciais aí ao espiritismo. Esse outro programa, Ciência na Religião, é um projeto de extensão da UFG, com a PUC Goiás, em que a gente tenta trazer pesquisadores sobre as diversas religiões, né, sobre o espiritismo, sobre as religiões de matriz africana, né, sobre o catolicismo, protestantismo, o espiritualismo de uma maneira geral. Então, esses pesquisadores, eles falam de suas pesquisas, e é muito legal a gente conhecer o ponto de vista da academia sobre a própria religião, né, de forma respeitosa, né, e de forma mais aprofundada. E fica a dica, né, Ciência na Religião aí, dentro do canal Paz e Bem. É isso aí. Então, gente, para todo mundo que nos acompanhou, prestigiou o nosso estudo, a gente sempre pede, deixe uma curtida, se puder compartilhar, a gente agradece. E também, se puder deixar uma contribuição solidária no canal Paz e Bem, a gente agradece também para a manutenção dos nossos programas e a expansão deles. Quem sabe teremos outros aí, de repente um Ciência na Religião 2, 3, 4, 5 aí também, né, Ângela? E Quem outros sabe, pontos, e outras coisas também para poder trazer essa questão a uma espiritualidade plural e todo mundo aqui com condições de trabalhar também e trazer essas contribuições. Então, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima. Paz e Bem, valeu demais. Paz e bem.